pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana que se inicia. Desejo a todos que seja uma semana de bênção, de paz, de muita saúde e muito trabalho, porque é com trabalho que a gente conquista as coisas, não é? Então, gente, ontem não teve vídeo, né? Meu carro quebrou, peguei ele hoje, graças a Deus. Gente, fiquei Foi quarta ou quinta-feira? Acho que foi quarta-feira, né? Sem carro. Acho que foi quarta. Quarta? Ah, nem sei mais, já até perdi a noção do tempo. Eu acho que foi quarta-feira. Fiquei sem carro, porque enguicei na rua, falei com vocês, né? E fiquei todos esses dias sem carro, sem poder sair para gravar vídeos, porque o meu carro é minha ferramenta de trabalho, porque onde eu moro aqui é interior, né? Eu moro em sítio e aqui é longe e é ruim de condução. Ele é longe de ônibus, de carro é muito perto da cidade. Assim, aqui onde eu moro para a cidade dá em torno de 10 minutinhos, é super rápido, 8 minutinhos, é muito rápido de carro. Mas de ônibus é uma complicação, porque o ônibus aqui é bem ruim mesmo. Então, ainda mais quando eu saio, não tenho hora para voltar, nem certo horário assim, depois passa 7 horas da noite, fica muito ruim de você pegar ônibus para voltar para casa. Enfim, mas como tudo tem um propósito, e eu precisava dar uma desacelerada e precisava também fazer muita coisa aqui nas plantas, né, de mudas, eu acho que foi providência divina para me frear, porque senão eu não paro, né? E aí eu vou embolando pela cabeça, muita coisa para fazer e o tempo não vai dando. E aproveitei esses dias que eu fiquei em casa, vocês viram aí, né? Fiz queijo, com mais tempo porque precisava de um tempinho para fazer. Fiz outras coisas aqui também que eu não filmei para vocês, óbvio, né? Veio gente aqui para casa também. Adiantei bastante mudas, consegui adiantar bastante mudas lá na estufa, graças a Deus. E foi bom. Apesar de ter trabalhado bastante aqui, fazendo as mudas e plantando e limpando, né? Porque depois tem todo um trabalhão. Eu consegui descansar, gente. Consegui tirar um tempinho até para ver série com a minha filha. Fazia tempo que ela queria que eu assistisse uma série com ela e eu não estava conseguindo. Aí assisti a série Dark, que ela queria muito. É sobre viagem no tempo. Ela queria muito que eu assistisse essa série com ela. Consegui assistir todinha nesses dias aí. Aí nós maratonamos e conseguimos finalizar. Foi bom. Gente, quero muito agradecer a todos vocês que têm aparecido no canal. Gente nova, sejam muito bem-vindos. Para você que já está comigo, meu muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho algumas coisas para plantar aqui hoje. Uma nova experiência que eu vou fazer com flor de maio, que é uma dica do nosso amigo aqui do canal, o Felipe. Ele sempre me dá dicas boas e eu faço e dá certo as dicas dele, sempre dão certas aqui. E eu vou tentar uma nova forma de plantio de flor de maio. Vocês já viram aí que eu plantei uma dica de uma outra amiga no substrato de orquídea e deu super certo. E agora eu vou tentar dessa outra forma dele, que ele também falou que as dele são só assim. Então vamos ter mais outra forma de plantar a flor de maio que tanta gente tem dificuldade, né? E dando certo, que eu tenho certeza que vai dar, mais pra frente eu vou fazer um vídeo só de flor de maio, só para as pessoas, até mesmo que não são do canal, mas tem dúvida, sabe? Para assistirem um vídeo. Que flor de maio é uma dúvida, né? É uma dúvida. Muita gente me pergunta sobre ela. Quero também fazer outras coisas aqui. Vou mostrar um pouquinho lá da estufa, para vocês verem o tanto que eu já consegui plantar. Ainda tem muita coisa para plantar, mas eu consegui fazer bastante coisa. Dei uma limpeza boa aqui também no sítio. Foi bom. Enfim, tem gente aí querendo conhecer a minha mãe, porque tem muita gente nova. Vocês que já estão comigo conhecem a minha mãe. Minha mãe aparece de vez em quando no canal, né? Ela não aparece sempre. Vou mostrar um pouquinho hoje para vocês que não conhecem minha mãe. Tem gente querendo conhecer ela depois que ouviu a história, né? E a minha mãe hoje, gente, depois de tudo que ela passou, aquilo tudo, aquela tristeza toda que ela viveu, aquela vida, né, que eu contei para vocês que nós passamos, minha mãe mora comigo há 1 ano e meio. A minha mãe tem Parkinson.
Hoje, depois de tudo que ela viveu, era o momento dela descansar e ser feliz, merecidamente. Veio essa doença e acometeu ela, né? O mal de Parkinson. Não mostra minha mãe sempre aqui porque ela sempre, na maioria das vezes, ela está bem ruinzinha. Com os tremores, né? Com a rigidez, não anda direito. Tem vezes que é preciso que eu ajude ela a comer, dar comida na boca. Não é sempre, mas tem vezes que sim. Tem vezes que ela tem dificuldades para tomar banho. E essas coisas do dia a dia que a gente faz com tanta facilidade que a gente nem presta atenção. A gente não presta atenção, gente, no simples ato de você pegar uma colherada de comida com a sua mão e colocar na sua boca e comer. A gente às vezes não presta atenção no simples ato de você conseguir encher um copo d'água e beber. Isso é tão cotidiano na nossa vida, a gente faz isso todos os dias, que a gente acaba não dando valor a isso. A gente não dá valor, muitas das pessoas, tá? Ao simples fato de você conseguir tomar um banho relaxante, bem tomado, assim, tranquilamente. Que às vezes tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinha, precisa de ajuda. Como, por exemplo, vestir uma roupa, uma calça comprida, que traz dificuldade, né, de ser colocada. Às vezes de pentear um cabelo, gente, coisas que a gente faz diariamente, mais de uma vez por dia, né? Eu, pelo menos, penteo meu cabelo de manhã, quando acordo, quando eu vou sair, depois do banho, aquelas coisas. A gente faz isso tantas vezes durante o dia e a gente, às vezes, não dá o devido valor a esses pequenos atos. Quando você convive com alguém que tem esses tipos de dificuldade, você vê que pequena coisa do nosso cotidiano fazem tanta diferença, tanta diferença. Nossa Senhora. Ai, gente, coisas simples, né? Coisas simples que se tornam muito difíceis na vida de algumas pessoas, como na da minha mãe. Coisas simples como comer. Comer. Que a gente faz todos os dias. Sabe? Vou mostrar ela um pouquinho para vocês hoje. Vou plantar aqui com vocês. Vou mostrar um pouquinho lá da estufa do que eu fiz, das mudas. As minhas Dieffenbach, fiz muitas mudas. Fiz muitas mudas dela. Muitas de vocês querem ela. Vou fazer mudas, tá? E por que eu não disponibilizei valores das plantas ainda? Gente, porque eu quero, eu não quero fazer nada corrido. Porque eu tenho certeza, porque eu já estou com muita encomenda. Estou com muita encomenda de plantas. E se eu começar assim, vai embolar pé com cabeça. E eu não vou dar conta. E eu gosto de fazer aqui aquela coisa quando eu dou conta de fazer, porque eu sou sozinha. Então, assim que eu terminar de organizar tudo aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Pode ter certeza disso. Vocês querem, mas mais do que vocês, eu quero e eu preciso disso, tá? Para ajudar aqui na renda da minha família, né? Ajudar aqui nas despesas, é um dinheirinho extra que eu vou ganhar. E eu quero falar uma coisa com vocês aqui sobre o canal. Para algumas pessoas, o YouTube liberou uma ferramenta nova aí no canal, não sei se para vocês já apareceram. Mas tem no meu canal agora, aparece em alguns vídeos, não são em todos. Em alguns vídeos aparece uma ferramenta nova. Aí balancei vocês. Que tá escrito assim, aparece lá nos comentários. Quando você vai nos vídeos, você vai comentar, aparece hypar. Parece uma palavrinha lá, hypar. O YouTube escolheu aleatoriamente alguns vídeos para estar disponibilizando essa nossa nova ferramenta. É hypar. Você basta passar o dedinho e correr ela pro lado assim. Você está hypando o vídeo, isso quer dizer que você está impulsionando o vídeo. Quando aparecer isso para mim aí, para você aí no vídeo meu que você for assistir, que já está aparecendo para algumas pessoas, você hypa o vídeo. É só você passar nos comentários lá, correr o dedinho para o lado. Você está me ajudando na divulgação aqui do vídeo, tá? É uma forma a mais de você estar me ajudando. Não esquecendo que o seu like, o seu comentário ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? Então, deixa ela plantar flor de maio.
E vou esperar minha mãe ficar boazinha, porque acho que nesse momento ela não tá bem. Quando ela estiver bem mais tarde, eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho. Então vamos lá filmar a nossa plantinha flor de maio. Vamos ver o que eu vou fazer lá. Qual é a dica que eu ganhei dessa vez? Tô aqui com uma bacia, gente, e peguei essa cuia aqui, que é de uma flor de maio branca. Ela tá no substrato que veio ainda da floricultura, né, lá do horto. Essa aqui veio do horto Ronaldo, né, do horto Boa Vista. E eu percebo que ela está um pouco desidratada. Ela está ficando fininha, sabe? E parece que daqui a pouquinho ela vai partir. Apesar de vocês verem ela no vídeo, tá bonita, né? Mas ela está ficando desidratada já, gente. Eu não consigo ver brotação nova saindo. Ó, não tem. Algumas tem, começa aqui, mas muito pouquinho. Diferente daquela outra, né? Que eu plantei do pote 6, gente, miudinha. E está super desenvolvida no substrato de orquídea. E como eu quero replantar essa planta, eu vou usar a dica aqui do nosso amigo, que é o quê? Ele falou para mim que a planta dele, ele planta no carvão. Ele falou, Alessandra, as minhas eu planto no carvão e dá super certo. Ele falou para mim que ele faz 5 por 1. Eu acho que foi 5 por 1, gente. Ou foi 4 por 1, eu acho que é 5 por 1. E aí ele bota 5 partes de carvão e uma de terra, de jardim, aquela que a gente compra. Ih, já perdi, acho que eu botei 2, né? Falando, deixa eu botar aqui para não me perder. Ó, 3, 4, 5. Ele falou que usa 1 de terra. É 5 por 1. Ele falou que as dele são perfeitas. Vou botar um bem generoso aqui. Ele falou, Alessandra, as minhas são lindas e eu só planto assim. Então, vou seguir mais uma dica aí de vocês. Porque eu tô aqui, gente, eu trago as minhas dicas das coisas que eu faço aqui e dá certo. Mas eu também uso muito dicas de vocês. Vocês sempre estão me dando dicas boas, né? E eu confio na dica dele também, porque ele já me deu outras dicas, eu utilizei aqui e deu super certo. Parece que vai ficar muito carvão, né? Mas quando mistura, dá pra ver bem dá pra ver bem a terrinha. Isso aqui fica muito drenante, né? Eu vou plantar ela numa bacia, numa cuia, né? Que eu tenho aqui, já usada de outra planta. Eu achei bem simples, né? Essa forma. Achei bem simples e prática. Vou tirar aqui. Esse substrato que ela vem, gente, é muito seco. Apesar que isso aqui é seco, mas isso aqui é seco mesmo. Ó, tá bem enraizada, né? Tá bem enraizada. Mas por algum motivo ela tá mesmo assim. Talvez seja porque tem tantas raízes que ela tá sem espaço para estar desenvolvendo. Vou colocando aqui, vou arrumar ela aqui. Vocês estão vendo que ela não tem botão nenhum. Não tem nada de broto novo. E a gente vai ver como é que vai ficar isso aqui nesse substrato, como vai ser o desenvolvimento dela. Apesar que essa planta aqui já é até uma planta grande. E ela desenvolvendo bem, depois eu vou poder fazer mudas, tirar para fazer um outro tipo de arranjo que eu quero fazer aqui com vocês. Que é muito lindo. Vai ficar maravilhoso. Eu só preciso comprar mais umas 2 caixinhas daquela que vem do pote 6 colorida, sabe? Cores diversificadas. Preciso comprar dela para estar fazendo o que eu quero aqui. Ó, vou colocar aqui.
tirando até o excesso de raízes que ela tem. Ó, tá aqui plantadinha. Sobrou, né? Lógico, eu fiz bastante. Sobrou. Mas aqui eu vou usar para fazer a mistura. Para plantar uma outra planta depois. Agora eu vou regar ela agora e vou colocar ela lá na sombra. Para ela dar uma recuperada nessas raízes, né? Que foram mexidas. E vamos acompanhando aí como é que ela tá. Tá bom? E é isso, gente. Vamos lá agora bater um papinho. Bom, gente, essa aqui a maioria de vocês já conhece, né? Que é a minha mãe. Mas muita gente chegou nova no canal, graças a Deus, nos últimos meses, nas últimas semanas, e não conhece a minha mãe ainda. Coloquei o microfone porque a minha mãe, devido ao problema de saúde que ela tem, a voz dela é baixa. Hoje a minha mãe fala bem baixinho. Eu até botei o microfone ali perto dela, né, mãe? Uhum. Pra poder ela falar. Gente, minha mãe é muito envergonhada. Minha mãe morre de vergonha, tá? Ela tem muita vergonha. E eu quase não mostro ela no vídeo. Eu poderia. Se eu fosse um outro tipo de pessoa, aproveitar do problema que ela tem para estar mostrando ela aqui nos vídeos. E fica um pouco acho que fica um pouco sensacionalista, sabe? Ficar mostrando e ela sempre está com problema. Inclusive, em alguns vídeos vocês já viram que eu gravei aqui a gente almoçando, né, mãe? Foi. A gente lá na mesa junto. Mas tem algumas vezes que ela não está bem, principalmente nas horas da refeição, não sei o que acontece, né? É mesmo. Na hora da refeição, né? Na hora do almoço. É uma luta, né? É brabo, é difícil. É uma luta. Muitas vezes é uma luta, assim. Às vezes que eu gravei, ela até estava bem. Mas na maioria das vezes ela não está bem na hora das refeições. E às vezes eu tenho que pegar da comida na boca, né? Verdade. A maioria das vezes, né? Aí, eu acho legal você ficar mostrando esse tipo de coisa. Assim, já apareceu algumas vezes porque aconteceu, mas eu não acho bacana ficar mostrando isso todas as vezes, assim, usando essa imagem para, sei lá, alavancar vídeo. Não. Só tô fazendo esse vídeo porque tem muita gente que pediu, que queria conhecer a minha mãe, principalmente depois de ver histórias de luta, né? Que foi bastante, né? Foi muita luta, né, mãe? Foi bastante luta. Para chegar onde eu cheguei, eu pensei que não chegaria nem a idade que eu tenho hoje, pelo que eu já passei. Minha mãe é muito emotiva, tá, gente? É igual a mim, minha mãe começa a falar, ó, se emociona logo. Segura a emoção. É muito emotiva. Sensibilidade à flor da pele. Fala, mãe. Para chegar onde cheguei, foi muita luta mesmo, muita batalha, muito trabalho para criar meus 3 filhos, mas graças a Deus consegui criar. Hoje em dia eu tenho Parkinson, mas levo de boa, porque tem minha filha que me apoia, me dá apoio, me ajuda pra caramba. E assim vou vivendo, né? A vida continua, vamos ver até onde vai. Gente, a minha mãe, o Parkinson é uma doença hereditária. A família da minha mãe são 5, né, mãe? 5 pessoas. 5 pessoas com Parkinson, com a doença de Parkinson, da família da minha mãe. Todas por parte de pai e mãe dela, sabe? E a médica, a primeira vez que tem quantos anos que você tem Parkinson? 24. 24 anos que minha mãe tem Parkinson. A doença apareceu nela com uns 40 anos de idade. Né? A gente começou a ver algumas coisas, alguns sintomas, né? Como a gente já tinha parentes na família, aí a gente começou a perceber que ela estava tendo já sintomas parecidos.
A princípio, ela não dava o braço a torcer, não, porque é uma doença que ninguém quer ter. Aliás, ninguém quer ter nenhuma doença, né? Mas principalmente quando a gente convive na família e vê pessoas que têm a doença, a gente não quer aquilo pra gente, óbvio. E a princípio, quando eu falava, eu fui a primeira pessoa que percebeu alguns sintomas nela. Eu falava para ela e ela não aceitava muito, não. Ela não aceitava muito, não, lá no começo. Ela falava, ih, para com isso, eu não tenho isso, não. Eu falava, mãe, eu tô vendo umas coisas diferentes, uns movimentos diferentes que ela fazia naturalmente começaram a ficar diferenciados. Até que a gente trabalhava numa mesma casa, né? Na Marlice, Na né? Marlice. Aí fala. Nós trabalhamos juntos e lá começou, e ela já falava algumas vezes que eu estava andando estranho, que eu estava diferente. Meu genro também falava, Alessandra, manda sua mãe um médico, sua mãe está andando estranho. Eu passo por ela na rua, vejo o andar dela, manda ela um médico. Aí a Alessandra falava, tenho nada. Não, eu brigava até com ela. Brigava mesmo. Falava, tenho nada. Ela dizia até que era implicância, vocês ficam implicando comigo. Aí ela, então tá. Aí fui trabalhar nessa casa, a minha patroa lá e meu patrão lá falou, Francisco, você tem que ir ao médico. Aí eu fui aceitando, a minha patroa pagou uma consulta para mim, eu fui e lá foi diagnosticado. Eu não aceitava não, mas depois fazer o quê? Tinha que aceitar, minha mãe né? demorou muito a aceitar a doença. Aí eu sei que tem pessoas que vão falar assim, mas não tem que aceitar. Gente, tem doenças na nossa vida, na vida das pessoas, né? Tem doenças que são doenças crônicas, né? Que são doenças que não têm cura. Tem medicação, tem tratamento. São doenças progressivas que a gente tenha consciência, né, mãe? Que infelizmente a tendência da doença ela é só piorar. Ela é uma doença que não regride, nem com medicação. A gente percebe algumas coisas, né? Uhum. Que vai piorando ao longo do tempo, né? Piorou bastante coisa. Bastante sintomas já tá bem difícil. Ela chora muito. Ela chora até hoje. Ela chora muito, principalmente quando ela está atacada. Ela chora porque ela não consegue fazer as coisas dela. Mas ela não fica ruim o dia todo, não, né, mãe? Fico não, quando dá para me fazer as coisas, eu tô sempre, não me entrego. Não. Tô sempre procurando fazer alguma coisa, mexendo com alguma coisa. Porque faz bem para mim também, né? A Alessandra fica falando, mãe, vai sentar, vai ficar quieta. Eu falei, não, Alessandra, eu tenho que andar, eu tenho que sair, eu fico andando. Porque por mim ela não faria nada. Mas eu também não me entrego, não. Que dá para fazer, eu falo com ela, o que dá para me fazer, eu faço. Agora, o que não dá, quando não dá, eu não faço. Porque ela é teimosa. Eu saio, aí às vezes eu tô atrasada e tem louça na pia. Aí quando eu volto, saio assim, aqui mesmo, fazendo minhas coisas aqui, né? Trabalhando aqui no sítio. Quando eu entro para fazer, minha mãe já tá lá fazendo. Eu falo, mãe, larga isso aí. Mãe, não é para fazer, deixa que eu faço. Larga isso aí. Quando eu terminar aqui, eu faço. Ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que me movimentar, varrer a varanda. Ó, tem coisas aqui em casa que eu não faço. Por exemplo, que é ela que faz, né, mãe? Porque eu até, Claudinho, no começo eu não deixava ela fazer nada. Porque eu brigava muito com ela nesse. Não brigava de brigar, de falar para ela não fazer. Porque eu pegava ela fazendo, e quando eu via estava fazendo, às vezes estava ruim, estava com dificuldade de andar, e estava lá fazendo as coisas. Eu falo, mãe, vai sentar, vai ver televisão, não faz. E ela sempre falou, não, eu tenho que me movimentar, eu não posso ficar parada, porque se eu ficar parada é pior. Ó, eu boto roupa para lavar. Ela estende as roupas. A varanda aqui de casa, só ela que varre. Ela varre a varanda. Tem folhas, às vezes, aqui, folha do quintal, ela varre. Não varre tudo, né, gente? Porque é impossível, né? Muito grande. Mas ela varre até onde ela consegue, o que ela consegue fazer. Ela faz um pouco molha a horta. As galinhas, é ela quem cuida. Faz bastante coisa. As galinhas, é ela quem cuida. Os gatos, são 6 gatos, é ela quem cuida. Casinha de cachorro também, muitas das vezes é ela que vai lá cuidar também. Ela gosta, gente, ela gosta. E no princípio eu não gostava que ela fazia nada disso, porque afinal de contas eu trouxe ela para minha casa para ela não fazer nada. Foi para isso que eu trouxe. Eu sempre quis que minha mãe morasse comigo, né, mãe? Sempre quis, sempre falava, vamos morar comigo, mãe. Falei, ainda não, não tá na hora ainda não. Porque às vezes eu ia na casa dela, via ela ruim, e falava, mãe, você tem que morar comigo.
você tem que morar comigo, que lá você não vai precisar fazer as coisas, não vai precisar fazer comida, nada disso. Eu tinha muita preocupação dela se queimar, alguma coisa desse tipo, né? Mas ela relutou muito, até ela admitir que ela tinha que vir morar comigo. Aí ela veio para mim, era para vir para não fazer nada. Aí, de tanto reclamar, Claudinho falava para mim, Alessandra, deixa sua mãe fazer as coisas que ela quiser fazer, porque se ela ficar parada vai ser pior, e ela se movimentando, isso vai fazer bem para ela. E realmente, gente, o ato de você estender uma roupa, você tá pegando a roupa, você tá levantando os braços. Gente, é coisa do dia a dia, mas que faz diferença. Tá levantando os braços várias vezes, né, para estender a roupa. Levantando, isso é um movimento. Varrer é um movimento que se faz. É um exercício que faz e é bom para o corpo. E ela, depois que veio morar comigo, apesar de ter momentos que está bem ruim, ela melhorou bastante, né? Melhorei bastante. Melhorou no sentido de, lá na casa dela, às vezes minha mãe ficava entrevada, gente. Entrevada mesmo, né, mãe? Lá em casa era bem mais difícil. Lá em casa tinha uma vez que eu tive que passar pano lá em casa, eu passava pano abaixado, porque era eu, a mulher do meu neto, mas ninguém me ajudava não, esperavam tudo por mim. Ninguém ajudava minha mãe. Minha mãe fazia Aí tudo chegava, sozinha. vendo eu fazer, não procurava me ajudar. Adolescente, né? Eu não ia deixar minha casa suja. Ou fazia, ou ficava na sujeira. Uma das duas escolhas. Mas eu nunca gostei de casa suja e eu preferia fazer do meu jeito, mas fazia. Ela passava pano, gente, ajoelhada na casa. Com os problemas dela, ela passava pano ajoelhada. Aqui em casa tem cama, tem tudo dela. Às vezes ela dorme, ela pega colchão e bota o colchão no chão. Porque ela prefere o colchão, às vezes, no chão, né, mãe? É porque é mais fácil para mim, de repente quero levantar rápido, ir no banheiro, fica mais fácil para mim. E o tremor ataca mais de manhã, mas de manhã cedo é pior. Aí eu fico com sacrifício para levantar, fico com o colchão no chão, fica mais fácil na hora de levantar. Porque ela rola pro chão, é todo um processo, gente. Ela rola, aí fica de joelho, aí se apoia em uma coisa para levantar. Para ela é mais fácil. Muitas vezes ela dorme no colchão no chão, ela bota o colchão nela, mas ela tem a cama dela. Mas ela bota o colchão no chão para facilitar para a vida. Ela foi adquirindo o hábito que para facilitar o dia a dia dela, né? Ela anda aqui no quintal com cabo de vassoura, né? Eu ando, a maioria das vezes. Ela fica se apoiando aqui no cabo. Ela tem, a minha tia, né? Comprou até uma bengala, mas ela não usa não, ela prefere usar o cabo de vassoura dela. Mais um dia desse atrás, minha mãe cai muito. Minha mãe leva muito tombo, porque às vezes tá andando e dá um desequilíbrio e cai. Já quase teve um tombo muito feio aqui da escada. Já caiu, né, mãe? Já caí, esmagava minha cabeça. Levou um tombo muito feio aqui da escada aqui de casa. Porque ela também é teimosa. Porque eu já falei para ela, quando ela tá ruim, não é para ela subir para os quartos, é para esperar ficar boa para depois subir. Ou então, se estiver lá em cima no quarto, se estiver ruim, não é para descer. Tem banheiro lá em cima, tem tudo lá em cima, para ela esperar quando estiver boa para descer, mas é a falta de paciência faz ela descer. Aí já quase, uma vez ela quase levantou muito feio do degrau alto da escada. Gente, eu vi a mão, alguém segurou ela ali naquele momento. Porque ela ia mesmo se esborrachar cá embaixo. Outra vez eu estava no sofá, só ouvi o barulho dela caindo no chão. Machucou, fez um galo na cabeça, ficou com roxidão no braço. Toma muita medicação, né, mãe? Devido ao remédio também que eu tomo, né? Que a medicação do Parkinson, não pode ficar sem medicação de jeito nenhum. Tomo todo dia. Toma todo dia. A gente fica vê bastante vídeo sobre coisas de alimentação, coisas que não pode estar comendo, que prejudica a absorção da medicação, né, no organismo. A gente também vê, né? Ela vê sempre esses vídeos e ajuda para ela poder estar entendendo também, né? E mais o quê? No mais... Do parque? É isso mesmo, né, Alessandra? Esperar por ver, né? Mas a gente vai levando a vida assim, dia a dia. É um dia de cada vez. Tem dias que ela tá bem ruim,
que ela não consegue fazer nada, nem levantar praticamente. Só levanta sempre porque é obrigada para ir ao banheiro, essas coisas assim. Teve uma vez que ela teve que ir lá para minha casa, porque quando eu estava morando em outra casa, ficou lá o quê? Uns 15 dias? Acho que é um mês na sua Um casa mês. aquela vez. Porque ela não levantava para comer, não levantava nem para tomar banho. Eu que tinha que dar banho, dar comida, botar roupa, porque ela não conseguia. Graças a Deus, tem bastante tempo que não dá esse tipo de crise, Tem né? bastante tempo. Um dia desse atrás aí, ela deu umas crises dessa aí de ficar com dificuldade para roupa e tudo, mas foi rápido. Foi rápido. É. E o Parkinson da minha mãe, ela não é, porque assim, igual do meu tio era assim, a mão não parava. O da minha mãe, ela treme, mas ela tem um problema de enrijecimento na musculatura dela. A musculatura dela enrijece demais, aí ela fica sem controle. Os pés dela, é assim, né? Os pés dela ficam assim, ó. Aí ela fica sem equilíbrio para andar, sabe? Mas a gente não fica pensando no que vai acontecer, não, né? Não, De a como gente tá vai vivendo o tornar. dia, né? A gente vive um dia de cada vez. A gente não pensa, não fica sofrendo por antecipação, eu falo para ela. Porque às vezes ela fica. Igual um tempo atrás aí, ela fica, eu te dou muito trabalho, não sei o quê. Tem dia que tá triste, né? Tem dia que tá mais para baixo, né? Tem dia que minha mãe tá bem para baixo. Minha vontade de ficar só no campo lá sozinha. Aí ela acha que me dá trabalho, eu falo, você não me dá trabalho, você não me dá trabalho. Isso não é trabalho para mim, não é sacrifício para mim tá fazendo o que eu tô fazendo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Faria tudo de novo. E eu já falei para ela que a gente vai ficar junto até o último dia. Até o dia que Deus quiser me Até levar. o dia que Deus... mas eu posso ir primeiro. Não vai não. Ela morre de medo de eu morrer. Eu falo, Deus me livre você morrer. Se eu morrer, quem é que vai cuidar de mim? Nada disso. Nenhuma das duas. A gente vai ficar junto até o fim. E o fim só Deus sabe quando é, né? A gente não sabe. Então por que a gente vai sofrer por antecipação? A gente não sabe o dia da manhã, a gente vai ver bastante. É só Deus mesmo que sabe, né? Uma do lado da outra, né? Verdade. A única coisa que me entristece, realmente, é que eu acho que a minha mãe é nova. Minha mãe tem 63 anos. E a minha mãe passou por tanta luta, por tanta batalha na vida dela. Aí chega numa idade, ela se aposentou, ela é aposentada por invalidez, né? Por causa da doença. Ganha um salário mínimo do governo, mas tem remédio, né? Para comprar aquela coisa toda, tem as despesas. E essa idade dela, assim, depois de tudo que ela passou, vinha essa doença, né, gente? Para poder tirar a paz, né? É difícil, né? Essa doença, não quero ela para ninguém. Às vezes a gente sai, a gente vai para churrascaria, pizzaria, vai almoçar fora, vai na festa, vai em algum lugar, praia. Eu não vivo no sítio não, tá, gente? A gente sai. A gente, né, mãe? A gente sai, passeia, vai aniversário. A gente sai. Tem casamento de conhecido, a gente quando vai. Tá verãozão, a gente vai pra praia. A nossa vida não é só ficar aqui também, não. Eu saio menos do que eu gostaria. Eu gostaria de sair mais. Mas a gente sai também. Tem vezes que ela não queria ir comigo, né? Eu falava que não ia, você... Não, pode ir que eu vou tomar conta de você. Porque ela tinha vergonha. Ela ficava com vergonha quando a gente saía, porque as pessoas ficam olhando o jeito dela se movimentar. Inclusive aqui teve mais 2 vezes que eu filmei um almoço nosso aqui nos vídeos atrás. Aí teve uma pessoa que comentou, sua mãe tá alegre hoje, tá dançando. Aí eu falei para ela, não tá dançando, ela não tá triste, mas ela não tá dançando, ela tá se movendo por causa do Parkinson, que ela não para mesmo, o corpo dela não para, né? E ela tá sempre se movimentando. E as pessoas às vezes não entendem. Ou então a gente está em algum lugar e ela tem dificuldade demais para comer, aí eu tenho que dar comida na boca dela mesmo na rua, e as pessoas ficam olhando. Aí ela não queria sair para não passar por isso. Eu sempre falei para ela que não, esquece as pessoas.
Falei, mãe, você tem que esquece as pessoas, você tem que viver a vida. Vive a sua vida. Eu entendo que pode ser constrangedor, mas eu acho, não sei se eu estou errada, gente, mas eu acho que ela não pode deixar de viver momentos da vida dela por conta da doença. A não ser que seja inviável mesmo. Mas eu acho que ela tem sim que sair e aproveitar os momentos e que a gente estiver junto. Aproveitar todo momento que a gente puder aproveitar, né? E quanto a gente puder aproveitar, a gente tem que aproveitar. Viver um dia de cada vez e pronto. Às vezes a gente sai e ela tá bem. Chega em tal lugar, Ficou ruim. então, aí fica ruim, gente. Aí dá toda aquela coisa de novo. Mas a gente se molda ali a situação. A gente se molda a situação. A gente não deixa de viver por causa disso, não. Bem, o que a gente pode falar para quem está assistindo? Eu sei que tem muita gente que está assistindo. Eu tenho pessoas aqui que é acamada, que assiste, que vive de cadeira de roda. Eu sei que eu tenho pessoas que assistem aqui. Tem pessoas que têm depressão, que assistem o vídeo. E vocês têm que lutar contra isso. Lutar mesmo. Não deixa de viver a vida de vocês pelo que o outro vai pensar. Não deixa de viver. Viva a vida de vocês. Cada momento que você tiver oportunidade, viva e aproveite o momento. Porque hoje você pode estar bem, amanhã não. Então, se hoje você está bem, está podendo sair, vá. Não deixa de sair, né? Tem que aproveitar enquanto tá respirando, né? Porque também não pode se entregar. Se entregar é pior. Eu faço, eu posso fazer. Procuro não me entregar, entendeu? Às vezes eu fico chateado porque estou com muito tremor, é constrangedor. Mas eu vou levando assim mesmo. Quanto à pergunta que fizeram aí, sobre, quando eu comentei lá no outro vídeo, sobre os meus sobrinhos, né? Que eu contei toda aquela passagem do que aconteceu, que meus sobrinhos não têm pai nem mãe, né? Quem assistiu o vídeo lá viu o porquê. E de quando eles perderam os pais pequenos, perguntaram, ficaram curiosos, né? E as crianças? Quem cuidou das crianças, já que não tinham nem pai nem mãe? Gente, quando minha irmã faleceu, quando aconteceu aquilo tudo lá que eu contei para vocês, a minha irmã morava com minha mãe. Minha irmã morava com minha mãe. Ela sempre morou com a minha mãe. Ela sumia, ficava, né, mãe? Mas a casa dela sempre foi a casa da minha mãe. E quando aconteceu isso tudo, ela morava com a minha mãe. E as crianças, consequentemente, moravam também com a minha mãe, né? Moravam comigo. Sempre moraram, desde que nasceram. Eu sempre ajudei financeiramente. Eles não moravam comigo, eles iam lá para casa no final de semana, sempre ajudei financeiramente. Depois que a minha irmã faleceu, aí ficou só a minha mãe. Minha mãe falou, e agora? Eu sozinha não consigo. Mas, na verdade, ela sempre foi sozinha, no sentido de... A minha irmã nunca ajudou, né? Então, sempre foi com ela. As crianças ficaram ainda morando com a minha mãe durante um tempo, né, mãe? Ficou um tempo com minha mãe e eu auxiliando financeiramente, né, que eu sempre ajudei, né? Sempre ajudou. E era uma luta, né? Duas crianças pequenas, no caso seriam 4, né? Que meus 2 e mais meus 2 da minha irmã. Eram 4 crianças, mas nunca faltou nada para as crianças, nem da minha parte, nem da minha mãe. Minha mãe fazia o que podia, o que não podia. A minha mãe pegou a guarda judicial dela, teve que pegar a guarda judicial das crianças. Ela ficou como tutora das crianças. Precisou pegar, mesmo sendo vó, ela precisou pegar a guarda da criança de papel, né, passado. Aí teve uma época que eles foram morar comigo, todo mundo. Minha mãe e os meus 2 sobrinhos. Aí foi todo mundo lá para casa, porque foi uma época que a minha mãe também estava ruim. Minha mãe ficou ruim, né, naquela época. Tava dando crise direto. Minha mãe estava dando crise direto. Aí minha mãe foi morar comigo com as crianças. Aí ficou lá uns meses, depois que ela melhorou, aí ela voltou a morar, ela voltou a morar sozinha. Ficou morando sozinha e as crianças ficaram comigo. Aí eram 4 crianças lá em casa. Aí
Depois disso, a minha sobrinha dava muito trabalho. Minha sobrinha Jamile, essa que teve o neném hoje, que eu mostrei para vocês já aqui, que vocês viram o neném. Ela, quando ela era nova, tipo, sei lá, uns 10 anos, né? 10 anos por aí. Por aí, né? Mas a Jamile era muito levada, gente, era muito levada. Eram 4 crianças lá em casa e não dava conta. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, você fica com a Jamile e eu fico com o Felipe, que era o irmão da Jamile, que o Felipe era mais tranquilo. Falei, eu fico com o Felipe, porque eu não tô dando conta, a Jamile tá aprontando muito e causa aquela coisa dentro de casa, né? A Jamile voltou para ficar com minha mãe. Mas a gente morava perto, era o mesmo bairro, assim, sabe? Não era longe, não. Era o mesmo bairro, e todo dia a gente estava lá. E continuei naquela coisa de ajudar ela também lá, mesmo com a Jamile lá, ajudando ela. Aí Felipe ficou comigo. Aí Felipe ficou comigo uns 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Eu acho mais ou menos por aí, porque ele veio morar aqui em cima. Aí Felipe ficou morando comigo uns 3 anos, o Felipe. Quando eu vim morar em Itaboraí, ele veio morar comigo em Itaboraí. Porém, eu sempre fui muito rígida na criação dos meus filhos. Sempre fui muito rígida. Na casa da minha mãe, eles tinham muita liberdade. Até por conta do problema de saúde da minha mãe, eles se aproveitavam e faziam o que queriam, porque minha mãe não podia ir atrás deles, eles iam pra rua, né, mãe? Eles iam pra rua. Fugia. Minha mãe falava para não ir, eles iam, sabe, aquela coisa toda. Principalmente a Jamile. Aí, mas a Jamile, graças a Deus, nunca se envolveu em nada de errado, nem o Felipe, tá, gente? Eles nunca se envolveram em nada de errado. Eles queriam era ficar soltos mesmo, aquela coisa de rua, mas nunca fizeram nada de errado, não puxaram a mãe e o pai. Vocês que ouviram a história, para vocês ficarem sabendo que eles não puxaram, graças a Deus, a mãe e o pai. Felipe hoje é casado, tem uma filhinha, né? A Jamile teve um pequeno deslize, que foi o primeiro namorado dela que ela teve, ela engravidou. Jamile tinha quantos anos? 16. Jamile engravidou nova, com 16 anos. Jamile não tem só aquele nenenzinho que eu mostrei para vocês. Ela tem a Maria. Maria tem 4 anos. Ela engravidou e o menino não era de uma vida certa. O pai da Maria morreu quando a Maria era neném ainda. Tinha 7 meses. Tinha 7 meses. Então a Maria, como a Jamile, também não tem pai. Mas a Alana, que a Jamile tem, é filha de um namoro dela. Ela não é casada, mas é filha de um namoro dela. Mas o pai da Alana é super presente, é um menino bom, trabalhador. Graças a Deus. A Jamile também é uma menina trabalhadora, ela trabalha, ela cria as filhas dela muito bem. A Maria é bem criada, ela cuida da Maria muito bem, até porque ela usa muito os exemplos que teve para não fazer igual. E ela tem sido uma boa mãe, Ela deu muito trabalho quando estava nessa fase de pré-adolescência, mas ela mudou. Ela tá uma menina boa. A Jamile tá uma menina boa, né, mas mudou bastante. Bastante. É uma menina boa. A gente nem tinha uma relação muito boa, mas de uns anos para cá essa relação foi retomada, graças a Deus. E o Felipe? Por que não continua morando comigo? Porque o Felipe chegou naquela fase de querer rua, né? De adolescente, de querer... Quando ele voltou para sua casa, há quantos anos? Uns 14? Por aí, né? Quando ele tinha uns 14 anos, ele queria ficar na rua. Meus filhos nunca foram de ficar na rua. Gustavo nunca foi, Isabelle nunca foi. E assim também eu criava ele, da mesma forma de não deixar. E eu não deixava. Estudava, botei na escola, nunca gostou de estudar. E ele não queria ir para a escola. Era uma luta minha com ele por causa de escola. Ele não queria estudar mais. Não queria estudar mais. Eu obrigava ele a estudar. Mas ele não queria mais. Mas ia obrigado. Eu brigava muito com ele por isso. E os meus filhos estudavam. E eu criava ele igual eu criava os meus filhos. O que comprava para um, comprava para o outro. Não tinha distinção nenhuma, gente. Nenhuma, né, mãe? Era tudo igual. Minha mãe sabe que eu comprava uma bicicleta para Gustavo. Ninguém era diferente um do outro, não. Era tudo igual. Só que chegou essa idade aí, né, que quis liberdade. E liberdade, quando você não sabe usar sua liberdade, tem consequências, né?
Enfim, até que um dia ele chegou pra mim e falou: tia, quero voltar a morar com minha avó. Aí eu falei: você que sabe. Foi uma tristeza muito grande para mim. Gente, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto por medo, muito medo de acontecer tudo de novo. Eu tinha muito medo que tudo, aquela história se repetisse. Porque eu amo meus sobrinhos, né? Amo a Jamile também, mas eu era muito mais apegada ao Felipe. Eu sempre fui muito apegada ao Felipe, desde que nasceu. Apesar de amar a Jamile também, eu amo a Jamile, mas em termos de apego, eu tinha uma conexão maior com o Felipe. Hoje já não, hoje já tem uma conexão maior com a Jamile, as coisas mudam, né? E Felipe voltou para casa da minha mãe, porque lá ele queria mais liberdade. E lá ele tinha, porque lá ele podia fazer o que queria, porque a minha mãe, infelizmente, não tinha controle sobre eles por conta da doença. E ele saía e fazia o que queria. Enfim, gente, hoje Felipe é trabalhador, é casado, tem uma filhinha, não deu para coisa ruim, graças a Deus, não deu para coisa ruim, né, mãe? Graças a Deus. É um menino trabalhador, tá lá, vive a vida dele, com a família dele. A casa que era da minha mãe lá, minha mãe dividiu a casa no meio para os dois. Um mora numa parte da casa e Jamile mora na outra parte da casa. Eles moram sozinhos, né? Jamile trabalha, Felipe trabalha e vive lá. A gente dá aquele suporte, né, por fora, né, que a gente consegue, quando a gente consegue, a gente dá aquele suporte quando precisa de uma ajuda, mas eu acho que eu aprendi que a gente precisa dar o suporte. Gente, se você tem uma pessoa da família, ou amigo, ou uma pessoa próxima, que você tá o tempo todo ali dando, sabe? A pessoa se acomoda, isso em qualquer situação, em qualquer idade da vida. A pessoa se acomoda e não corre atrás. E eu percebia isso. E quando você começa a travar aquela parte da ajuda, a pessoa sabe que tem que correr atrás, sabe? Tem que correr atrás das suas coisas, da sua vida, do seu futuro. E muitas vezes, quando a gente ajuda demais, a gente atrapalha. A gente acha que está ajudando, mas muitas vezes a gente está atrapalhando. A gente tem que saber dosar isso aí. Se você está ajudando, se você está atrapalhando. E assim eu fiz e deu certo, tá? E hoje eu ajudo quando precisa e eu ajudo, sabe? Mas sabendo que eles são responsáveis pela vida deles. Eles têm que correr atrás das coisas dele. Felipe não. Felipe nunca deixou da minha casa, ele nunca me pediu ajuda, ele simplesmente ele saiu, tipo assim, e viveu a vida dele. Enfim, acho que é isso, fechou e tá tudo bem, deu tudo certo, né, mãe? Tudo se encaminhou bem, né? Tudo se encaminhou, Tudo se encaminhou, né, Sandra? Tudo se encaminhou bem. E a minha mãe tá bem, aqui morando com a gente. Eu tenho certeza que ela, apesar de estar bem aqui, o gosto dela, do coração dela, deve ser estar na casa, estaria na casa dela, né? Eu acho. Porque por mais que seja a casa da filha dela, eu falo para ela que aqui é a casa dela. Gente, a sua casa pode ser a casa mais humilde do mundo, a mais humilde da rua, mas é a sua casa. Não tem lugar melhor no mundo que a sua casa, seja ela da maneira que for. Você vai para onde for, gente. Igual eu já viajei para alguns lugares aí com meu marido e já fiquei em bons hotéis, resort, mas quando eu volto para casa e deito na minha caminha, não tem igual não, tá? Não tem igual não, né, mãe? E eu sei que no fundo, ela sabe que ela está aqui porque ela não pode ficar sozinha. Mas o desejo do coração dela seria estar na casa dela. Isso aí, eu tenho certeza disso. Às vezes chateia, porque eu falo, poxa, eu cuido do bem dela, mas eu entendo às vezes esse sentimento dela. Porque eu falo, poxa, eu cuido do bem dela e de repente ela sente falta. Porque às vezes eu acho que está melhor aqui por algumas situações, algumas coisas que a gente vive, mas eu sinto às vezes que ela não se sente tão à vontade. Eu queria só que ela sentisse bem à vontade. Eu já falei para ela, aqui é a sua casa. Quando eu não estou em casa, quem manda na casa é você que manda na casa. Aqui é a sua casa. E ela sabe disso, né, mãe? Eu sei. Eu faço para ela.
Eu sei que faz o melhor pra mim, você, Claudinho, também, que é um genro excelente. Mas vocês são minha família agora, né? Não, mas sempre fomos. Não, porque agora que eu tô morando com vocês. Já tem 1 ano que eu tô aqui morando com 1 ano e vocês. meio, mãe. Já tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. É, Passa rapidinho. rapidinho mesmo. É isso, gente. Para quem não conhecia, conheceu a Dona Chica, a Francisca. Tem muitas Franciscas aí no canal, né? Tá aqui. Quando ela aparecer no vídeo, você já sabe da história da minha mãe. Um pouquinho, né, mãe? A gente não vai contar tudo, não. É, muita Porque coisa, por conta, né? muita E coisa. nem precisa, né? Contar Precisa tudo, não. Não precisa, não. É isso. E eu amo minha mãe. Eu amo minha mãe. Eu amo saber que ela está aqui perto de mim. Eu fico muito mais tranquila hoje sabendo que ela está aqui perto de mim. Amo minha mãe, amo de paixão minha mãe. Eu também te amo, filho. Amo mesmo. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.